Olá, boa noite. Nós somos do Ministério do Evangelho da Sabedoria. E hoje eu gostaria de falar uma palavra a respeito da humildade e da autopercepção que devemos ter a respeito de nossas próprias possibilidades e deficiências. Porque muitos acreditam que são seres humanos perfeitos e autossuficientes e com soberba cavam a própria destruição, cavam a própria cova. E não percebem que se eles estão firmes, se eles estão bem, é porque recebem ajuda do alto, ajuda de Deus para se manterem dessa forma. E não são eles mesmos, por eles mesmos, pelo próprio braço deles, que estão firmes, porque a força do ser humano é irrelevante na maioria das vezes. Exatamente porque a batalha travada nos reinos celestiais depende da ajuda de Deus, depende da misericórdia de Cristo para que possamos vencer. E se somos derrotados no mundo celestial, a nossa derrota é imediata no mundo material. Sabendo que esta derrota, não estou falando de questão de riquezas, estou falando de paz, estou falando de socializações coerentes, harmoniosas, porque se somos derrotados no mundo cósmico, ocorre uma perturbação no mundo material e assim um processo de destruição se inicia. Mas retomando, as pessoas muitas vezes se acham autossuficientes. Elas acham que estão firmes porque são esforçadas. Porém, o ensinamento da sabedoria de Cristo, falado e demonstrado pelos apóstolos, coloca que nós devemos ter a humildade de reconhecer que não é a nossa força que nos mantém firmes, mas é Deus. Sabendo que aquele que nega isso começa a adentrar em um caminho de morte e destruição. Porque nem os apóstolos, que eram pessoas maravilhosas, pessoas de alto nível moral, de alto nível caracteriológico, eles não se colocavam em posições de poder, se assim podemos dizer, posições de destaque, como eles dissessem: eu sou o grande apóstolo, o poderoso. Nunca falaram isso, jamais. Sempre se resignaram à humildade de reconhecer que eles eram pessoas que careciam da graça de Cristo como qualquer outro, e que se eles estavam firmes, e que se eles faziam as maravilhas que faziam, era pela graça e pelo poder de Deus, e não por conta deles mesmos. E assim eles sempre se manteram firmes, e assim eles sempre venceram no reino espiritual. E o demônio nunca conseguiu abatê-los. Entretanto, quando a pessoa se permite auto-exaltar e se colocar numa posição de destaque psíquico, de começa a se achar o poderoso, o superior, ali mesmo ele começa a ser derrotado, porque ele perde o seu senso de dependência de Deus. E se perdemos o nosso senso de dependência de Deus, logo não recorreremos a Deus para enfrentarmos as coisas celestiais que nos atacam. E sem o auxílio de Deus, seremos derrotados, porque é impossível ao homem mortal vencer as criaturas celestiais malignas sem o apoio de Deus. É uma realidade da é um fato. O ser humano é limitado. O ser humano vive 80, 90 anos. Você acha que uma pessoa de 80, 90 anos, sozinha, vai conseguir enfrentar uma criatura de milhares de anos com conhecimentos sobrenaturais? Obviamente que não. Por isso, todos nós dependemos de Deus. Dependemos da força, do poder, da verdade.
do Cristo eterno. E devemos reconhecer isso, ao invés de agirmos soberbamente. Outro ponto aqui, que um fator da realidade comprova o que eu estou dizendo. Muitas pessoas se dizem espertas demais para caírem em golpe. Porém, essas pessoas que se acham espertas demais para caírem em golpes são aquelas que mais facilmente podem ser enganadas por golpistas profissionais. Isso já foi comprovado em testes psíquicos, pesquisas científicas, foi mostrado que o ser humano que age com soberba, dizendo que não que é o esperto, que nunca será enganado, é a pessoa mais fácil de ser enganada. Todos os golpistas profissionais sabem disso, porque a soberba é uma brecha para fazer com que a pessoa seja enganada e não perceba isso, porque ela vai afirmar que ela não está sendo enganada. Ela é enganada sem que ela consiga sair da hipnose, porque na mente dela ela está firme, ela é esperta demais para ser enganada, ela nunca será enganada. Então, ela nunca vai refletir a respeito do que está ocorrendo. E se ela não reflete a respeito do que está ocorrendo, ela fica presa nesta ilusão, neste mundo criado mentalmente em que ela está agindo corretamente e que os outros estão agindo corretamente com ela, uma vez que ninguém pode enganá-la porque ela é esperta demais. Mas ela está numa ilusão. Ela foi pega no laço e ocorre a mesma coisa com aqueles que agem com soberba. Eles são pegos no laço do demônio, que começa a utilizar essas pessoas como joguetes. Elas acham que estão firmes, só que na verdade elas estão sendo usadas e estão prestes a serem destruídas. Por isso devemos estar sempre buscando esta humildade de refletir, de pedir a ajuda de Deus e de pensar sobre o que estamos fazendo, se estamos agindo bem ou se estamos agindo mal, ou se existe alguma possibilidade de estarmos nos iludindo ou estarmos sendo iludidos por outros ou por influências cósmicas externas que não saibamos. É preciso ter essa humildade. É preciso recorrer a Deus para vencer essas situações que fogem da nossa natureza, do nosso controle, do nosso poder de percepção. É preciso compreender isso. Porque se começarmos a dar de mão, a lançar para os ombros e pensarmos que somos alguma coisa, pensarmos que somos algo, quando na verdade não somos, estaremos apenas abrindo um caminho para destruir a nós mesmos. Porque se nem os apóstolos, que realmente eram pessoas maravilhosas, pessoas de alto nível, como eu já disse, próximas de Deus, as melhores pessoas que já pisaram nessa terra foram os apóstolos. E eles não agiam desse modo soberbo porque sabiam disso. No dia que eles agissem soberbamente, o diabo estaria lá para atacá-los, para destruí-los. Eles sabiam disso. Eles sabiam disso. Porque o pecado traz consigo a destruição. E é exatamente por esse motivo que devemos ter a humildade de reconhecer os erros, de pedir ajuda e de saber que se estamos firmes é porque Deus ajuda. Deus nos ajudou. E não porque nós somos especiais, poderosos ou alguma coisa, mas sim porque recebemos a ajuda de Deus. É Deus que permite que o ser humano chegue aonde está, que o ser humano consiga passar pelos seus estágios de atribulamento. Sem a ajuda de Deus, as pessoas vivem apenas numa suposta paz, numa suposta vitória. E quando
a coisa começa a desandar, ela percebe que nada está em seu controle e que toda aquela autopercepção de poder era apenas uma mentira construída pela sua própria mente, que se iludiu, que se auto-enganou. Peço gentilmente que vocês pensem a respeito disso e se afastem da soberba e guardem no seu coração esta humildade de reconhecer que é pela ajuda de Deus que nos mantemos firmes e não pela nossa própria força. Devemos sim nos esforçar, porque é nosso dever de ser humano nos esforçarmos, mas não devemos confiar na nossa própria força como meio de salvação, mas sim devemos confiar na graça e no auxílio de Cristo e de Deus, porque é Deus que fortalece o nosso espírito, nosso coração, para vencermos a natureza perversa e as naturezas espirituais maléficas que circundam o ar. É o fortalecimento dele que nos dá a capacidade de percebermos as sutilezas que existem no reino espiritual. Porque, como eu disse, para enfrentar seres espirituais de milhares de anos, nós precisamos de um grande ajudador, o Espírito de Deus, que foi quem tudo criou, que é a sabedoria, o conselheiro. Ele nos ajudará a perceber essas sutilezas e nos dará o poder autoritário, sim, autoritário, para desfragmentar as artimanhas do inimigo e expor as suas mentiras, humilhando-o debaixo dos pés do Cristo. Porque com a ajuda do Espírito de Deus, o mal não poderá nos enganar. Porque será que um ser criado poderia enganar o seu Criador? Certamente não. E por isso, quando reconhecemos a Deus e pedimos a sua ajuda, o próprio Deus vai nos direcionar para que não sejamos enganados. Pensem sobre isso, se inscrevam no canal O Evangelho da Sabedoria, apertem o sino para receber as notificações e compartilhem com outras pessoas.